Você sabia que Abraão saiu da sua terra sem saber nem para onde ia? Sim, ele literalmente seguiu uma voz e uma promessa, sem mapa, sem Waze, sem garantia nenhuma. E o mais incrível é que ele virou o pai da fé, mesmo tendo enfrentado um monte de desafios e dúvidas no caminho. Hoje, a gente vai conversar sobre quem foi Abraão, porque ele é tão importante na Bíblia e o que a história dele tem a ver com a nossa fé hoje. Isso mesmo. Abraão nasceu por volta do ano 2000 a.C. e vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia que hoje seria no sul do Iraque. É mesmo? Que interessante! Pois é, Lu. E naquela época, Ur era uma cidade super desenvolvida, cheia de deuses pagãos, templos e comércio. Mas aí Deus chama ele com uma proposta ousada. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Mais tarde, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Uau, que incrível isso, hein? Impressionante mesmo, me arrepio só de pensar. E detalhe, Deus prometeu uma terra, uma descendência numerosa e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nossa! Vale lembrar que esse chamado de Abraão marca o início de um novo capítulo na Bíblia. É o começo da aliança de Deus com um povo específico que mais tarde se tornaria Israel. A história de Abraão está no livro de Gênesis, do capítulo 11, 26 até o 25, 11, mas ele também é citado em vários outros lugares, como Hebreus 11, 8 a 19, falando sobre a fé de Abraão. Romanos 4, onde Paulo explica que Abraão foi justificado pela fé. Gálatas 3, que fala sobre a promessa alcançando todos os que creem. Atos 7, de 2 a 8, no discurso de Estevão. E até em Tiago 2, 21 a 24, como exemplo de fé com ações. Pensa na importância dele, né? Pois é. Abraão foi o primeiro a viver um relacionamento de aliança com Deus, algo pessoal e contínuo. A fé dele foi considerada justiça, e é por isso que ele é chamado de amigo de Deus. Que interessante, não tinha parado para pensar dessa forma. A gente começa a ver de outra forma, não é? E pensa, ele teve que acreditar em promessas que pareciam impossíveis. Tipo, ter um filho com 100 anos e a esposa dele, Sara, com 90. É uma aula de confiança. Deus deu uma visão que parecia inalcançável e ele teve coragem de andar por fé. Vamos lembrar de alguns momentos marcantes da vida dele? Claro! Primeiro, o chamado para sair de Ur. Depois ele vai para Harã, e de lá para Canaã. Tem também aquele episódio em que ele mente dizendo que Sara é sua irmã, 2 vezes. Nossa! Momento crítico esse, imagina! E claro, o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Mas o momento mais tenso foi quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac. Imagina o drama! E ainda assim, ele obedeceu. E no final, Deus proveu um cordeiro. E esse momento se torna um dos símbolos mais fortes do Antigo Testamento, apontando para o sacrifício de Cristo. Abraão não foi um herói perfeito. Ele teve medo, duvidou, errou. Mas ele foi obediente. E foi isso que o tornou tão especial. A história de Abraão mostra que fé não é saber tudo, é confiar mesmo sem ver. E que às vezes, Deus só mostra o próximo passo depois que a gente obedece. Gente, poderíamos ficar aqui por horas só falando da história de Abraão. Mas nosso propósito é tentar trazer um resumo bem acessível e simples para vocês. Quem sabe a gente não planeja umas conversas mais extensas em breve, né, Lu? Ah, vou deixar anotadinho aqui. Mas, por hora, esse foi o episódio de hoje do quadro Quem Foi, aqui no nosso podcast. Se você curtiu, compartilha com alguém que precisa de um pouco mais de fé nessa caminhada. Mande para seus amigos, colegas e familiares. A bênção dessa história não pode ficar somente aqui. Com a gente. Até mais! Tchau, pessoal!